Boas-vindas ao 46 Minutos, um podcast sobre vida, carreira, comunicação e as principais tendências do mercado com foco em seu desenvolvimento pessoal e profissional. Esse podcast é um oferecimento da TA Consultoria e da Batida Perfeita. E você pode acompanhar os episódios no Spotify e no YouTube. Os links estão na descrição do episódio, sempre com conteúdo prático para impulsionar a sua carreira. Eu sou Tiziana Arnaud, professora, mentora, estrategista de carreira, e você sabe que eu não estou aqui sozinha. Comigo, grudadíssima, minha best friend Dalva Correia, professora e mentora de comunicação assertiva, acolhedora e autêntica. Dalva, amiga, como você está? Depois da Estou gente com ficar esses saudades, dias. né? Estou com saudades. Muito bom, Saudades, saudades. Tivemos dias intensos, verdade, né, amiga? emocionantes, profundos. E agora estamos aqui de volta com o nosso Pod 46. Tudo bem por aqui e por aí, amiga? Tudo bem, tudo bem. Vamos falar aqui para os nossos ouvintes, né, Mi? Que nós estivemos juntas pela primeira vez, depois desses anos todos, né, que a gente se conhece, mais de 6 anos de amizade, estivemos juntas no mesmo palco falando sobre coragem, lá no Delas Summit de Santa Catarina. Então a gente ainda está vibrando nesse energia, porque foi um momento muito emocionante, né? E aí, amiga, quem que vem hoje aqui bater esse papo com a gente? Estou super animada, hein? Ai, vamos, vamos. E é um assunto, se bem me lembro, ainda não trouxemos aqui, a primeira vez. Então, estamos falando aqui de algumas primeiras vezes neste Eita, coisa boa. episódio. Acredito que será muito, mas muito bacana conversar com ela, nossa convidada de hoje. Ela é pioneira no ensino digital de inglês no Brasil e criadora de uma metodologia desenvolvida especialmente para brasileiros. Adoro essas. Larissa Vargas é professora de inglês, fundadora da Seigo Digital English School, Exato. uma edtech que une tecnologia e metodologia ágil para ensinar inglês de uma vez por todas. É Depois de isso aí. viver, depois de viver mais de 3 anos em Dublin, na Irlanda, a Arisa descobriu que aprender inglês vai muito além da gramática. Envolve vivência, estrutura e consistência. Hoje, mora numa cidade litorânea de Santa Catarina, onde concilia a vida com a família e o propósito de transformar o ensino de línguas com inovação, inteligência artificial e impacto real. Seja muito bem-vinda ao 46 Minutos, Arissa. Oi, meninas, eu que agradeço o convite. Estou muito animada de estar aqui com vocês hoje, justamente falando de uma coisa que, assim, um tema que para mim é basicamente muito da minha vida, né? Hoje eu aprendi de uma forma até não muito legal, mas eu aprendi a dividir bem a vida entre o trabalho e a família, mas é uma parte realmente muito importante do que eu faço. E eu costumo dizer que eu sou professora por vocação e porque, enfim, era para ser mesmo. É, desde que eu comecei a dar aulas, então, é meio que a profissão que me escolheu. Eu caí de paraquedas, né, no ensino de linguagens e tal, e eu me apaixonei completamente, né? Eu acho que os sinais já estavam todos lá, só eu que ainda não tinha, né, entendido assim, então foi numa demissão até um tanto quanto bastante desprazerosa numa época que o Brasil, não que nós nunca que nós tivéssemos já saído de uma recessão, mas uma época que o mercado estava se mudando, moldando de uma maneira muito agressiva na época, principalmente na área que eu trabalhava, que era a área comercial e tal. E então eu saí dessa empresa, e aí, por precisar pagar os boletos compulsoriamente, eu falei, vou dar algumas aulas de inglês. E nunca mais eu deixei a profissão. Então, hoje eu tô aqui, já desenvolvi minha metodologia, inclusive muito em breve eu quero justamente defendê-la academicamente, porque eu acho que ela faz todo sentido. Para o que a gente vive hoje, né, atualmente, de ensino de linguagem e tudo mais. Ela tem uma maneira muito realmente ágil de ensinar as pessoas, e hoje a gente vai falar, acho que um pouquinho mais sobre isso, né?
questão do prazo ali que eu dou de ensino. E então, assim, é mais ou menos essa minha história. Gente, adorei. Muito obrigada por você aceitar nosso convite. É um prazer ter você aqui com a gente. Então, estamos em três professoras hoje, né, Dalva? Olha que delícia que vai ser esse bate-papo. Arissa, já vamos começar então aí com as nossas perguntas? Vamos? Tô Então, beleza. prontíssima. Então, já vou deixar um recadinho aqui para quem é nosso ouvinte. Se você não está seguindo o nosso pod, aproveita esse momento para seguir, clicando no sininho para não perder nenhum episódio. Arissa, existe um padrão de vícios ou bloqueios que você observa em quem tenta traduzir tudo ao pé da letra? Quais as práticas que precisam ser desaprendidas? Já estou com o meu caderno Vamos lá. aqui para anotar. Tá, bom, vamos lá então, né? Isso mesmo, pega papel e caneta, porque na verdade, assim, não tem muito segredo, mas tem técnica, né? Agora, vamos entender primeiro que é o seguinte, até Dalva, como professora de português, ela tá aqui também para me ajudar a embasar isso que eu vou falar agora, tá, gente? Mas assim, as linguagens elas derivam de lugares diferentes, certo? Então, quando você traduz alguma coisa, né, principalmente se você leva ao pé da letra, você não consegue chegar à mensagem. Por que você não consegue chegar à mensagem? Porque elas são têm berço diferente, então elas são linguagens diferentes. E elas não são diferentes só em estrutura, mas elas são diferentes também na forma da qual como você pensa a informação para daí então colocá-las em palavras. Inclusive, essa é a base da minha metodologia, tá? O que que eu defendo? Eu defendo que para você realmente falar inglês, para você conseguir entender a linguagem, né, que você está querendo falar ali, primeira coisa que você precisa entender é que você necessariamente vai precisar adaptar a mensagem que você quer dar, que você daria na sua língua para aquela outra linguagem, certo? Então, quando a gente fala de tradução, eu acho que essa palavra foi de certa forma até, ela é usada de uma forma muito leviana, assim como a tal da fluência. E eu acho que são duas palavras que a gente usa de forma muito leviana, porque ser um tradutor, hoje em dia, ele demanda que a pessoa tenha plenos conhecimentos daqueles dois idiomas para que ela consiga, de fato, fazer a adaptação de um idioma a outro e transmita a mesma mensagem. Então, esse é o ponto. Quando você não tem conhecimento suficiente, até mesmo sobre a cultura daquele idioma, para que você consiga fazer a adaptação para aquela outra língua que você quer, você não consegue transmitir a mensagem. Então, traduzir aquele processo, vamos dizer assim, no duro, não funciona. Entendeu? Você não vai conseguir entregar a mensagem. E aí tem uma coisa também que eu quero ressaltar aqui, que é o seguinte: as pessoas elas acreditam, por conta até mesmo do mercado que funciona dessa forma, mas elas acreditam que aprender a falar um outro idioma é você estar imerso naquele idioma, é você estar ali falando do jeito que dá, do jeito que você consegue. E na verdade, antes de tudo, você tem que entender esses conceitos base para daí então você conseguir falar. Ou seja, primeiro você começa a entender os conceitos base para depois, então, você começar a entender a mensagem que chega até você, para que você de fato possa ser, né, uma pessoa que vai falar, que vai conseguir colocar aquele teu conhecimento em palavras. Então, eu acho que não é uma questão de quais práticas precisam ser desaprendidas. É um conceito do qual a gente precisa mudar primeiro na nossa mentalidade do ensino de inglês no Brasil. Ou seja, a gente precisa primeiro aprender esses novos conceitos, né? Inclusive, isso é um grande desafio que eu tenho aqui nas minhas aulas, porque às vezes chegam estudantes que eles não necessariamente concordam, entre aspas, né, com essa questão. E eu já ouvi, por exemplo, de estudantes falar, mas eu estudo inglês a vida toda e nunca ninguém falou sobre isso, nunca ouvi ninguém falar sobre esses conceitos. Porque são conceitos mais novos, né? São conceitos de linguistas que não são tão conceituados ainda no meio, entendeu? Mas são linguistas que estão aí dentro da pesquisa da linguagem dos últimos 20 anos, entende? Então, são conceitos novos, razoavelmente dizendo. E dentro desses últimos 20 anos, a gente teve uma série de mudanças, né? E mudanças sociais, mudanças. Vou citar o mais breve, mais próximo agora da gente, que foi a pandemia. Então, isso acelerou uma série de questões, né? Então, quando a gente diz em desaprender práticas, eu acho que não é desaprender, é você aprender novos conceitos e entender que esses conceitos, eles precisam ser moldados de uma forma da qual você realmente entenda que as linguagens, elas não podem ser traduzidas, entre aspas, mais uma vez. Ela tem que realmente
ser feita, ser entendida, para que ela seja feita, para que a gente consiga fazer a adaptação daquela informação e passar aquilo para o próximo, entendeu? E receber a informação também, tá, gente? Porque aprender inglês, você também precisa entender o que falam, não adianta só querer falar, né? Enfim. Nossa, muito, muito bom você ter falado dessa maneira, porque eu acho que hoje a gente até muitas vezes escuta as pessoas falando assim: ah, não preciso mais aprender inglês, porque a gente tem o Google Tradutor, né? Então posso ir para qualquer lugar, que é só usar o Google Tradutor. Sim, a gente escuta as pessoas falando isso. Aí quando você traz essa questão da pessoa entender e adaptar para aquele outro idioma, né, para o inglês, realmente é você saber as palavras que você vai usar. Porque cada situação você vai usar em contexto diferente, né? Assim como a gente aqui, né? Dava para cada situação que a gente está, a gente vai ter uma forma de falar. Se eu estou entre amigos, eu vou ter uma linguagem mais informal. Se eu estou numa reunião, eu vou ter uma linguagem mais formal. Se eu estou numa sala de aula, enfim. Então, é a gente saber quais são as palavras corretas que a gente tem que adaptar para cada cenário. Senão a gente está passando vergonha, né, Dalva? Imagina que situação, Google Tradutor, né, amiga? Eu estou aqui pensando, para o lado mesmo do português, do papel fundamental da interpretação de texto, né? A Exatamente, interpretação, Dalva. nossa, eu te ouvindo, olha, você falou, gente, ficou mais desafiador para a galera, né? Então agora Muito mais. ficou mais desafiador, porque a galera não quer, não sabe, não tem repertório para interpretar. E em Não. português é a mesma coisa. É. É a mesmíssima coisa, isso que a Tícia acabou de trazer, dos contextos, né? Não existe nenhuma linguagem errada, equivocada. Olha para o contexto, olha para o lugar onde você está agora, com quem você vai falar agora, qual é o cenário, que Exatamente. vocabulário, exato, que vocabulário faz parte daquele grupo, daquele ambiente. Então, não é sobre certo ou errado, é sobre adequação da linguagem. Eu acredito que seja isso, né? Sobre isso, os conceitos que você mencionou aqui. Então, mais do que nunca, para brasileiros, vamos estudar português para estudar inglês. Dalva, você sabe que eu tenho uma aula, porque assim, eu vou ser bem sincera com você agora, tá? Eu precisei estudar português para começar a dar aula de inglês, né? Então, quando eu fui ter, porque eu não comecei do nada, não tirei do bolso, né? Tipo, vou dar aula de inglês e agora é isso mesmo. Não, eu fiz aula de didática com uma professora, porque eu não sou da área de educação, eu sou da área de comunicação. Então, eu precisava de fato me adequar e estudar e ter embasamento teórico para poder desenvolver. E na época não era nem para desenvolver, porque o que foi me apresentado foi justamente, foram, né, as metodologias tradicionalistas, aquele mesmo, né, mais do mesmo, vamos dizer assim. Mas quando eu comecei, que eu precisei sentar, que eu vi que realmente a gente tem uma deficiência muito grande no português. Entendeu? E são coisas, e aí eu tenho até artigo escrito sobre isso lá no LinkedIn, que eu falo da onde que vem esse trauma que a gente tem da gramática, cara. E na minha opinião, é porque assim, quando a gente, aliás, a gente aprende português, a gente aprende coisas que são muito importantes para nossa, para o desenvolvimento da nossa linguagem já adulto, quando a gente é muito pequeno. Entendeu? Então, eu costumo dizer que quando eu estava na quinta série, sexta série, que é quando a gente começa antes, né? Começava agora um pouquinho, mudou aí o esquema né, das idades, mas antigamente era isso. Eu na quinta, sexta série, gente, eu chupava tijolo, entendeu? Tipo, eu não queria saber o que eu tava estudando, eu queria mesmo era, entendeu? Saber da minha caneta azul, que eu tava podendo escrever a caneta e usar o meu caderno de 8 matérias, entendeu? Essa era a minha grande preocupação na época. Então, quando a gente é muito imaturo, ter contato com uma coisa tão importante que a gente leva para o resto da nossa vida, acaba que lá atrás a nossa criança, né, que a gente fala muito dessa coisa, vamos acolher a nossa criança. Gente, a minha criança, coitada, entendeu? Porque assim, sofreu matemática, português, eu não era uma má aluna, mas eu estudava horrores. Por quê? E aí isso me traz ainda hoje ansiedades. Então, as pessoas elas acham que a gramática é difícil porque não é a gente que acha hoje o adulto, é aquela criancinha que tinha a tia lá na frente do quadro, passando aqueles enunciados gigantescos. Você falou assim, velho, lascou-se o baile. Eu vou ter que fazer esse rolê. Aí você chegava em casa
E aí, no meu caso, eu venho de uma geração que meu pai e minha mãe, eles estavam trabalhando o tempo inteiro. Então não tinha aquela atenção, aquela coisa do pai e da mãe sentar, fazer o dever de casa com a gente. Não, era a gente por nós mesmos e o mundo que se lasque. Entendeu? Pelo menos na minha casa era assim. Então eu acho que tem muita gente que tem essa coisa que traz lá de trás, essa coisa da gramática, entendeu? E não é. Então eu tenho uma aula, Dalva, que era isso que eu ia dizer, que é uma aula que fala sobre os termos mais simples. O que é um verbo? O que é um adjetivo? O que é um substantivo? Gente, o dia que eu descobri o que que era um substantivo, o meu mundo mudou, entendeu? E eu descobri depois de adulta, entendeu? E para você ter uma ideia, sabe como que eu explico o que é um substantivo? Eu falo o seguinte, cara, tá dando qualidade? É um adjetivo? Não, não é. Tá cometendo uma ação? Tá tendo uma ação? Ele, não, não é. Então é substantivo, filho. Só senta e pergunta. Isso aqui é isso é aquilo, não é? Então só pode ser substantivo. Ai, Arissa, mas tem substantivo, nome próprio, substantivo disso, daquilo, meu bem. Esse é o menor dos seus problemas. Se você precisar usar eles, ótimo. Senta, estuda que você vai aprender. Só que você vai aprender por quê? Porque hoje a sua maturidade é outra. Entendeu? Então, e aí, Dalva, tem muita gente que chega aqui que às vezes fala assim: ah, mas eu quero muito aprender a falar inglês. E quando a gente começa, eu já vejo logo, gente, a cara de pavor das pessoas na aula experimental, quando eu começo a falar de verbo, de adjetivo, e não é nada demais, não, tá? É um ou outro ali que eu tô explicando. A pessoa fica branca do outro lado, como quem fala assim: meu Deus, eu tô querendo falar inglês, mas eu não sei nem português direito. Então, sim, as pessoas elas precisam ter, eu acho que elas precisam perder esse medo, entendeu? De entender o português. Agora, Dalva, eu vou precisar confessar para você, Dalva, vírgula. Meu Deus do céu, é o meu calcanhar de Aquiles, gente do céu. Então, assim, gente, até o professor tem dificuldade com as coisas. A gente cola, a gente olha no Google, a gente olha no caderninho, a gente tem cola dos porquês, entendeu? Então, assim, né? É isso, mas realmente a gente precisa ter esse tato e entender que não é só o inglês que a gente tem que saber, tem que ter o mínimo do português, senão a coisa não vai também, É entendeu? o básico, essa morfologia, né? As classes de palavras, e a galera Exato. não sabe por conta desse trauma que você descreveu lá da época da escola, aquela caneta vermelha no caderno, nas provas, uma loucura, né? Era tipo professor juiz, né? Professora juíza ali, aquela canetada vermelha, uma loucura aquilo, que aí a pessoa adulta traz isso para o dia de hoje. Só que no ambiente corporativo, né, que o meu trabalho é voltado para profissionais que estão lá na labuta, dia após dia, é justamente mostrar para eles de uma forma acessível, simples, Exato. fácil de entender, como usar vírgula. Então, eu também fui atrás de desenvolver método, de ensinar, explicar como usa da forma, né, com um vocabulário mais simples possível, porque eu sei dessa referência lá atrás, né? É, Eu sei das crenças, eu sei de tudo isso. Então, o que é. eu consigo remediar isso daí, eu aplico, eu faço. Mas eu entendo totalmente, assim, que é uma loucura, mas é uma loucura que quando você dissipa, né, essa nuvem, as coisas depois fluem muito melhor, porque dá uma puta Sim. segurança, né? Sim, Saber escrever, ter isso. segurança para falar, estar numa reunião, seja aqui, É. né, português ou inglês, você ter a segurança, eu sei o que e como, você vai para outro nível, você vai para outro lugar. Exatamente. E assim, a É. gente tem essa, às vezes o receio já parte do momento que a pessoa se nega a estudar aquilo, entendeu? Vergonha, né? Tem E é isso, né? vergonha. A gente tem essa coisa, o ser humano, por ser um ser social, né? Ele tem muito essa questão do ser julgado ou não ser julgado, né? Então é um medo que Exato. paira ali o tempo todo, entendeu? Então eu vou dizer para vocês, eu não sou muito boa de oratória, digamos assim, se eu tiver que fazer alguma coisa na frente de uma sala de pessoas que não seja virtual, né?
os primeiros minutos é apavorante, entendeu? Porque você fica naquela, será que as pessoas vão entender o que eu tô falando? Será que vão me julgar? Será que vão, o que que vão falar e tal e tudo? Mas eu tenho uma coisa comigo que, assim, se aquilo me desafia, eventualmente vai me desafiar só até a página 2, entendeu? Porque eu vou falar, não, vou sentar, vou estudar, vou ver o que que é, vou ver como é e vou fazer. Se deu certo, deu. Se não deu certo, aprendizado, deu também, entendeu? E agora, essa segurança que a gente fala da escrita, entendeu? E não só da escrita do português, mas também da escrita da língua inglesa, ela tem que, a pessoa tem que deixar de ter essa coisa do evitar estudar, do evitar entender, porque eu acho que começa aí o processo. Eu vejo isso acontecer com os meus estudantes aqui. Quando eu começo a falar sobre os termos, tem muita gente que tem vergonha de fato de falar que não sabe, entendeu? E quando a gente começa a dar pequenas dicas, pequenas pinceladas, você começa a perceber que melhora horrores a compreensão daquele estudante. Então, para vocês terem uma ideia, eu sou professora de inglês, né? Eu não tenho know-how para dar aula de português, mas o que eu ensino dentro da língua inglesa, eu tenho um artigo escrito no LinkedIn que está todo em português, bonitinho para todo mundo entender, né? Eu acho importante essas coisas estarem, né, lá, porque faz parte do aprendizado. E esse mesmo artigo, na verdade, ele nasceu de uma aula que eu tenho. Então, eu trago para eu sempre pergunto para a pessoa como é, né, o teu conhecimento sobre esses termos. E quando eu digo que quando eu aprendi, que eu só aprendi de fato que era, por exemplo, substantivo, muito pouco antes de eu começar a dar aula, a pessoa se sente confortável em virar para mim e falar: Ei, Arissa, eu não sabia, ou eu não sei. Nossa, isso aí eu tenho trauma desde pequenininho lá em Barbacena. E aí, quando a pessoa se identifica, né, de uma certa forma com você, ela se abre. Mas se você levar essa pessoa, por exemplo, para um outro lugar onde ela precisa se expor para mais gente, ela não vai fazer isso. E aí entra no que a Dalva estava dizendo, entendeu? Tipo, da gente realmente ter a segurança do que a gente está fazendo. Mas é isso, eu acho que começa já lá naquela criancinha. Que coitadinha daquela criança, né, gente? A gente sofria bastante, né? Assim, eu tive alguns professores ali bem severos, vamos dizer assim. E eu lembro dos severos, dos bonzinhos eu lembro, assim, mas os severos a gente sempre lembra, né? Como é que pode? Sempre. Eu tenho um trauma de uma professora de português, enfim, que eu não vou contar agora. Vamos seguindo aqui com as nossas perguntas. Quem nunca, né, Arissa? Então, Conta para gente como a Seigou prepara os alunos não só para falar inglês, mas para se posicionar com segurança, né, que a gente está falando sobre isso uhum. aqui, sem medo de parecer iniciante ou cometer erros. Gente, isso é muito simples. Isso é muito simples. E assim, quando a gente começa a estudar aqui na metodologia que eu desenvolvi, o que que a pessoa percebe logo de cara? Que não é somente sobre estrutura. E que a estrutura daquilo que ela está trabalhando ali, né, do que ela está escrevendo e tudo mais, é só a pontinha do iceberg, vamos dizer assim. Mas, conforme a gente vai estudando todo o processo ali da linguagem, como que as estruturas são compostas, como essas estruturas são adaptadas e como isso tudo acontece, as pessoas elas já começam a sentir mais segurança, entendeu? Elas já começam a ter um pouco mais de domínio do que elas estão fazendo, né? Então, assim, eu tenho estudante aqui que chega sem saber nada e estudante que já tem um certo conhecimento, que já até fala inglês, mas precisa, entre aspas, como eu costumo dizer, dessa limpeza da base. Então, quando a pessoa ela começa a entender literalmente o que a base representa, e nem eu tô falando, não tô falando nem só de aprender tudo sobre a base, mas entender o que a base representa para qualquer linguagem, naturalmente a pessoa já começa a se sentir mais segura, porque não deixa de ser aquele conhecimento empírico e passa a ser o conhecimento técnico, o conhecimento do que, tipo, você fala, não, mas isso aqui é isso mesmo. Tanto que tem muito estudante meu que tá ali entre 6, 7, 8 meses, porque uma média de 8 meses por aqui, o meu estudante já tá escrevendo redação pra gente, por técnica, tá, gente? Isso não é uma suposição, isso faz parte da minha metodologia e do cronograma que a gente monta. Mas é uma média ali entre 6, 8 meses, o estudante já tá escrevendo redação. Nesse ponto, quando ele começa a escrever a redação dele, as redações ali, ele já tem conhecimento de domínio mesmo da base da língua.
E aí você fala assim, Alissa, mas aí ele já tá falando? Bom, o cara que já chega de fato falando, ele já tá voando, né? Porque ele precisava de uma limpeza. O cara que ainda não fala inglês, ele já tá querendo já, né? Pega, tem a história, né? Eu digo que eu tenho dois tipos de estudante, o aluno pipa e o aluno âncora. O aluno âncora é aquele que a gente tem que estar arrastando, né? E tem o aluno pipa, que esse, se der linha, minha filha, o bicho vai embora, entendeu? Então você tem que segurar a linha, porque senão ele vai embora. Então, quando a gente chega nessa fase, a maioria dos estudantes já viram um aluno pipa, porque eles estão mais seguros, entendeu? Eles já estão mais prontos, vamos dizer assim, para o processo, entendeu? Então, não é uma questão de tipo, que dica que você dá para a pessoa falar melhor. Gente, domina a base e não é uma vida inteira mais estudando a base, entendeu? Tá aí, ó, minha metodologia tá aí para comprovar. Tem estudantes meus que falam, tem gente que vira e fala. Olha, Alissa, tua metodologia caiu como uma luva na minha vida. Entendeu? Só que é isso, né, gente? Eu também preciso dizer que eu arranco o couro da moçada, tá? Não vem chegando aqui achando que vai ser um mar de rosas, porque não vai, tá? Eu vou realmente botar você para estudar. Só que o resultado ele vem porque, né, a gente fomenta justamente a bendita da base. Então não tem dica, gente. Tem estudo, dedicação, comprometimento e planejamento. Muito bom. Olha, Arissa, eu vou te falar uma coisa que eu não tinha me dado conta sobre essa questão da pessoa saber falar bem o português, entender bem a gramática do português para poder falar inglês. Eu nunca tinha pensado dessa maneira. E a forma que você trouxe realmente demonstra que não é impossível, sabe? Mas que todo mundo que está disposto a aprender, ele precisa sentar e entender primeiro a língua do país dele de origem, né? Senão ele vai ficar sempre patinando. Se você não fala bem no país que você vive, né? Como que você vai conseguir aprender um outro idioma, né? É isso mesmo. É. Você fala muito Só um sobre isso. adendo, Tiziana. Ah, tá, pode falar. Desculpa te cortar, mas assim, a pessoa ela não precisa ser PhD em português. Ela tem Não, que entender claro. o básico. Às vezes a pessoa também, talvez da forma, né, como é que eu possa ter colocado, de que a pessoa realmente ela precisa entender todos os termos e tal. Não, ela tem que ter um mínimo de conhecimento, ela tem que, né, e assim, a gente melhora isso com leitura, melhora isso até mesmo escrevendo, que seja no diário, gente, entendeu? Seja qualquer coisa, porque não é todo mundo que é produtor de conteúdo, que tem essa coisa de escrever todos os dias e tal, né? Isso também é uma coisa. Eu tenho estudantes que passaram 30 anos sem pegar num papel e uma caneta para poder fazer um mini texto, entendeu? Uhum. Então, às vezes, isso também é uma coisa que assusta as pessoas, sabe, Tiziana? Porque eu acho que não é você dominar a nossa língua, mas é ter um mínimo de conhecimento. E se não tem, o tempo para você aprender isso é muito pequenininho. Lembra sempre, gente, que a nossa maturidade, quando a gente estudou e aprendeu isso, a gente era muito imaturo. Hoje, a gente aprende esses termos com hoje tá aí o ChatGPT, né? O Perplexity, uma série de outras aí, né? Para a gente poder pesquisar e poder aprender. E os termos, como a Dalva mesmo colocou lá atrás, hoje em dia existe uma linguagem mais humanizada, porque se você pega um livro de português que seja um mini gramática da vida, meu filho, você senta e chora, entendeu? Porque eles têm termos muito difíceis mesmo. Então, é importante sim a gente saber o português, mas isso não quer dizer que se você for procurar né, uma outra linguagem para aprender, você vai sofrer para isso, não vai mais, entendeu? Então, esse é o ponto. Tem espaço, tem tempo. E dá para a gente adaptar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, era só queria deixar isso, se eu não me fiz entender dessa forma, eu quero deixar Não, isso bem não, super, claro. super, super claro. E acho importante você ter trazido esse ponto, assim como Dava reforçou a questão da interpretação de texto, porque isso é Isso, uma deficiência no nosso país, né? É, muito. eu sempre trago aqui, eu tenho um filho que é deficiente auditivo, e ele aprendeu a falar, né, sem ouvir. E como que a gente conseguiu reforçar para que ele aprendesse a escrever bem e entender a língua portuguesa? É, lendo muito. É difícil? É você colocar na cabeça de um adolescente que vive nessa geração onde tudo é informatizado, a importância de ler. Então, assim, a gente está vivendo um momento onde existe uma resistência mesmo do aprendizado da forma tradicional, né? Então, a gente está sempre se adaptando, né, Dalva, para poder tentar fazer com que os alunos aprendam de uma maneira que seja mais disruptiva, que seja interessante para eles também, sem perder a essência do que
é importante dentro desse cenário que a gente vive hoje, né? Porque todo mundo precisa da escrita, todo mundo precisa aprender a interpretar um texto, eles vão precisar Sim. passar por isso durante a vida deles inteira. Então, é uma questão mesmo de social, né? Do aprendizado, né? O inglês, assim, eu vejo hoje que é uma ferramenta de abertura de portas, né? A gente tem acesso quando a gente aprende a falar inglês, né? Eu percebo isso e vejo quanto que o aprendizado de outras culturas faz com que a gente melhore aquilo que a gente já sabe hoje, né? Sim. Maravilha. Bom, vamos lá, temos mais perguntas aqui para você, se vocês se preparem. Tem pergunta boa aqui. Você fala muito sobre ensinar inglês de uma forma contextualizada, né? Você pode explicar como que o contato com a cultura, hábitos e expressões idiomáticas ajuda a sair da rigidez gramatical? Vamos lá então, né? Primeiro que assim, eu acho que a gente está falando dessa questão, né, da rigidez e tudo que a gente aprendia lá atrás de uma maneira muito mais difícil do que a gente tem hoje, né? Do que a gente aprende hoje. Então, às vezes a pessoa pensa, ai, nossa, vou ter que estudar gramática da língua inglesa, né? E não é bem a mesma gramática, como a gente já citou aqui algumas vezes, não é mais aquela gramática lá atrás, entendeu? É outro formato, é outro jeito de você envolver, é outro jeito de você colocar a pessoa, entre aspas, imersa naquele universo de língua inglesa, né? E quando eu falo de cultura, eu não tô falando da cultura de tomar o café, o chá da tarde ou comemorar o 4 de julho. Não, é justamente sobre a cultura daquela linguagem, né? Aí a pessoa fala assim, a cultura do inglês americano. Mais ou menos, gente, porque a língua inglesa ela nasceu, né, lá no século V, meu povo. Então, Estados Unidos era tudo mato, entendeu? Como dizem, né, por aí. Então, a linguagem, a cultura da linguagem, ela vem sendo moldada de séculos atrás. E ela passou por uma série de conceitos e acontecimentos culturais e que foram, ao longo dos anos, moldando toda essa linguagem. Então, quando eu falo dessa questão de contextualizar, eu estou falando sobre isso. E contextualizar no meu conceito aqui é justamente fazer com que a pessoa entenda sobre a adaptação da língua, entendeu? Então, esses contextos todos que eu defendo, né? E que eu trago dentro até do meu conteúdo por aí e tal, é sobre isso, entendeu? É a pessoa entender que as linguagens, e primeiro que elas são vivas, né? A língua que a gente fala hoje não é a língua que a gente vai falar daqui a 20, 30 anos. E hoje em dia, ela se move muito rápido, entendeu? Então, assim, tem gente que fala, né? Daí vamos entrar num conceito aqui até. Olha, eu pisando no campo minado, meninas! Mas vamos lá, a gente tem a questão dos pronomes, né? Os pronomes inclusivos, né? Que a gente traz. Tem gente que bate o pé e que se revira e fala: não, a gente nunca vai falar, por exemplo, todes, entendeu? Mas eu queria ver alguém chegar para alguém lá nos anos 20 e falar que a gente ia parar de falar vós. Entendeu? Então, assim, quem é que usa isso hoje, gente? Fala pra mim. Se me apresentar um, eu juro, eu vou arrancar o meu chapéu. Eu, inclusive, sou uma das únicas pessoas que eu, assim, conheço que usa algumas palavras do português, como, por exemplo, quão. Quão grande, quão longe, entendeu? E isso é uma característica que eu trago justamente da cultura, do contexto de língua inglesa, porque na língua inglesa, estruturalmente falando, eles têm uma estrutura que é o tal do how, né? Que é associado a algumas outras questões que é o tal do quão. Então, isso é contextualização, entendeu? Isso é a gente. E claro, a gente consegue passear entre as duas linguagens, né? Vamos dizer assim. Você consegue trazer coisas do português para o inglês e vice-versa, mas é porque a linguagem é viva, entendeu? Então, essas questões culturais todas. Elas vão moldando. E aí, que eu falei, né, no início, ali, dos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos, ele recebeu um bombardeio de imigrantes, entendeu? Quando realmente foi fundado, né? Sem contar que ele se misturou com uma série de outras culturas que já estavam naquele lugar. A mesma coisa que no Brasil, né? Porque dizer que o Brasil foi descoberto vamos dizer assim, né, gente? É errado, né? Para dizer o mínimo, entendeu? Então, não, nós já tínhamos povos originários aqui, entendeu? Então, o nosso português de Portugal se misturou com tudo isso, com todo esse contexto cultural que a gente tinha aqui, entende? Tanto que o português de Portugal, inclusive, ele é muito mais parecido estruturalmente, né? E até uma certa forma culturalmente com o inglês, né, tradicionalista, vamos dizer assim, que é o inglês europeu
do que a gente, entendeu? Questão estrutural, de questão como a gente enxerga as coisas e tudo mais, entendeu? Se parece muito mais. Por quê? Porque eles continuaram vivendo aquele universo. E nós aqui misturamos com este universo. Entendeu? Então, é isso. Eu acho que essa questão que eu defendo da contextualização é justamente isso. Então, é, expressões idiomáticas, eu acho que não é necessariamente, né, o caso ali da gente aprender expressões idiomáticas. Eu acho que é uma questão da gente realmente entender que isso tudo varia de acordo com a cultura e tudo mais daquele ambiente. Então, eu nem sugiro, inclusive. Tem gente que fala, ah, Erissa, por que que você não faz publicações falando mais de vocabulário, de expressões idiomáticas e tal? Eu falo assim, meu amigo, porque aí eu vou ter que abraçar o mundo com as pernas, entendeu? Porque eu vou ter que trazer expressões idiomáticas, né? Inglesas, escocesas, irlandesas, tailandesas e todo mundo que fala ali um inglês mais ou menos e que não é a língua materna e que usa a língua como segunda. Então, assim, isso tudo, né, não tem muito, vamos dizer, tudo é ligado ao contexto, né? Nossa, que fala incrível agora. Essa questão do contexto não sai, né? Não sai do nosso repertório de ensino, né, Arissa? Não, não sai, Ai, Dalva. como Não fazer? sai. Porque as pessoas elas querem respostas muito 8 ou 80. Diz Exato. para mim, ou é 8 ou é 80. Aí você vai explicar que existe um 59, É. Adorei. que tem ali um 70, tem um número ali 10. Aí a pessoa, não, eu queria, né, aquela coisa, ou é 8 ou é 80. Estamos falando de língua, de linguagens, né? Depende do contexto, depende do público, depende de uma infinidade de coisas. E que bom que a gente está tendo a oportunidade de deixar isso registrado aqui neste episódio, para as pessoas entenderem. Entender isso serve para tudo. A Tice comentou lá no início, né? A forma como a gente conversa com amigos, familiares, no trabalho. Vamos pensar num advogado, né? O advogado passou o dia em audiência no tribunal, usando um vocabulário muito técnico, né? Os jargões jurídicos. Se ele É. sai dessa audiência, vai direto para uma happy hour com os amigos, ele não vai usar esses jargões lá. Não, e tem mais uma coisa, tá, Dalva? E o oposto acontece também, tá? Porque às vezes as pessoas elas falam assim, e isso é uma coisa também que eu defendo com unhas e dentes. A pessoa vira e fala assim, mas eu quero aprender inglês para negócios, business English. Meu amor, você vai falar só termos, você só vai falar, pensa, é só parar e pensar quais as chances de você chegar num lugar e só falar sobre aquilo, entendeu? Eventualmente você vai chegar numa reunião, às vezes você nunca viu aquelas pessoas na vida, entendeu? Então, assim, a gente chama de chip chat, né? Que tipo são as conversinhas fiadas, né? Que a gente diz. Cara, às vezes o cara tá ali, sei lá, rindo alguma coisa, ou comenta, pô, meu filho na escola, não sei o quê. Tipo, não tem nada a ver com o contexto que você tá inserido ali, mas isso faz parte do ser humano. Então, não é porque você não usa, ou porque você usa termos técnicos o tempo todo no trabalho, que você não vai usar no oposto, entendeu? Então, aí, vamos supor. E o que acontece muito, né? A gente conhece gente de todas as, né, de todas as profissões, né? Eu tenho um grupo de amigos no Rio, que meu marido é carioca, então a gente tá sempre nesse trânsito, né? Mas eu tenho um grupo de amigos no Rio que são vários, inclusive advogados, Dalva, entendeu? Gente, quando eles sentam na mesa, entendeu? Eles adoram misturar política e o juridiquês, entendeu? E a gente que lute, meu bem. Então a gente senta numa mesa de bar e fica aquela conversa, né? Aquela coisa, aquela conversa fiada, e é óbvio. A gente tem que se sentir também num espaço onde a gente possa perguntar, mas o que é, como é que funciona, mas o que que é isso, o que que você está dizendo, né? Claro, né? O álcool vai subindo e aí o vocabulário vai descendo também, né, gente? Então, mas assim, então essa questão da gente a gente tem que saber a linguagem, tipo, de uma forma meio que, sabe, geralzona assim mesmo, entendeu? Então não é só, né, o contexto ali né? Então, gente, tira da cabeça esse negócio de estudar business English para fazer turismo, para fazer não sei o quê, porque não, gente, aprende a base, só isso que vocês precisam. Ai, adorei. Eu acho que a frase desse episódio é tudo depende do contexto, né?
Uhum. porque as pessoas elas vão pedindo para você aquilo que alguém disse que era o hype do momento, né? Então alguém É, inventou essa história de que agora você tem que estudar business English. Aí as grandes escolas de inglês lançam isso e a pessoa inventa que ela precisa aprender esse. E ela não entende que ela não sabe nem arroz com feijão, gente. Vai é, aprender o arroz com feijão, porque quem é que vai ficar o dia todo só falando de trabalho? Impossível, né? A gente aqui Hum, está falando sobre um monte de coisa. Já falei do meu filho, a gente já falou de trabalho, a gente já falou de aluno, a gente falou de escola, a gente já falou lá de é. quando estudou na quinta série, né, sobre a caneta azul. Olha quanto assunto que se misturou. E no inglês é a mesma coisa, né, Alice? A pessoa precisa aprender o básico. Adorei. É o presente, passado e futuro, e vamos embora ler bastante coisa e aprender o vocabulário, não é isso? ai, eu Então, pego gente, até cuidado com essa gosto. história do vocabulário também, tá? Porque assim, Ai, meu tem muita gente que Deus. fala, o negócio é vocabulário, eu tenho um problema de vocabulário, porque eu não sei se o vocabulário. Gente, a língua inglesa ela é tão simples nessa questão estrutural que se você de fato começa a entender as estruturas da língua inglesa, o vocabulário vem tipo por osmose, Bem, literalmente, porque é aquilo que você necessita. Então, tem muita gente que defende, decora 2.000 palavras que você vai conseguir falar a língua inglesa. Não vai, porque você não sabe onde enfiar aquelas palavras, entendeu? Inclusive, a publicação que eu vou soltar amanhã é sobre aonde colocar o não nas sentenças em inglês, porque tem gente que vira para mim e fala, isso, mas eu coloco aqui, eu coloco lá, eu ponho no final, eu ponho aonde? Entendeu? E para você ver o quão simples é a questão, entendeu? Dalva, no português, né? Tipo, a gente tem características ali que as palavras deveriam ser colocadas em lugares específicos. E aí a gente pega todas essas palavras e enfia dentro do mesmo saco vocabulário, entendeu? E não, gente, vocabulário. A gente, dentro do vocabulário, tem uma série de classificações de palavras, que foi o que a Dalva falou no início do nosso papo aqui, entendeu? Então, assim, não leve que tudo é vocabulário, tá, gente? Então, a partir do momento que vocês começam a entender sobre estrutura, vocês começam a dar nome aos bois, e aí a coisa fica muito mais fácil. Então, Tiziana, cuidado com essa tua história de estudar vocabulário, tá? Aqui, ó, tô de olho em você. não, eu leio livros em inglês e assisto Ótimo. séries em inglês com áudio, a legenda em inglês para poder entender o contexto, onde eu enfio a palavra, entendeu? Para não ficar essa coisa voando na nossa cabeça. Não fico Isso. decorando palavras. Muito bem, muito bem. Agora deixa eu te fazer uma pergunta já de professora. Quando você fala de contexto, você sabia que entre língua inglesa e língua portuguesa, você pode estar entendendo um contexto muito mais com viés de quem você é como falante de português do que como quem você de fato seria uma falante, quando se fosse uma falante de língua inglesa? Você sabia disso? Então, Não gente, faço a menor ideia. a gente entra justamente nessa questão do início, tá? Contexto, na verdade, quando a gente só olha para aquilo sem ter conhecimento de qual é o contexto, quais são os contextos culturais do outro idioma, e isso não tá errado não, tá, gente? O que eu tô falando é que assim, o ideal é que você aprenda justamente a fazer essa migração, a fazer essa adaptação, porque eventualmente você vai estar recebendo uma informação, Tice, que não é necessariamente a informação que a língua inglesa está te passando, porque você tem o contexto, você vai olhar aquilo como contexto de quem fala português. E aí também já entra a questão de aonde mora a questão da tradução. Por isso o perigo de você traduzir as coisas, entendeu? Porque só para você entender um pouquinho, a língua inglesa ela tem características muito mais contínuas, tá? Nós temos a língua inglesa é baseada em verbos auxiliares, certo? E os verbos auxiliares eles são destinados para algumas funções, tá? Nós, no português, não temos verbos auxiliares obrigatórios. A gente tem verbos auxiliares, mas eles não são obrigados a serem usados. Só que na língua inglesa, pela obrigação do uso do verbo auxiliar, eles vão informar, trazer informações diferentes, como, por exemplo, vamos falar do verbo to be, do do e do did. O que que o brasileiro faz? Ele olha para o do e para o did e ele acredita que a gente consegue formular sentenças contínuas com esses dois verbos auxiliares. E ele não pode. Ele só traz informações de contextos estáticos dos quais informam coisas do tipo: eu tenho um filho, eu amo chocolate, que são ações que não são mutáveis e se mudarem, elas vão mudar muito lentamente, tá? Agora, a continuidade para gente, para quem fala português, geralmente se eu falo para pessoa assim, pergunto para vocês duas aqui agora, se eu falar, eu estou dirigindo o seu carro, a imagem que vem na sua cabeça, pelo menos a maioria dos meus estudantes me responde que é dirigindo o carro
no ato da ação. Por quê? Porque nós associamos sentenças contínuas muito mais com o ato da ação em si, e não como é na língua inglesa, que você tem, na verdade, um contexto que eu digo que a gente chama de linha do tempo, né? Então são linhas do tempo abertas, aonde as pessoas, elas precisam entender que aquela ação que ela está dando com esse tipo de verbo auxiliar, por exemplo, é uma ação que você rapidamente reconhece que tem começo, meio e eventualmente um fim, certo? Então, isso é um contexto. Quando a gente olha para outras informações, no caso de ações estáticas, né, no português, para a gente, se eu falar eu como chocolate todos os dias, a gente entende como uma ação contínua. Na língua inglesa, a gente não vai fazer esse mesmo caminho, entendeu? O que a gente vai fazer é, eu estou comendo chocolate todos os dias. No português de Portugal, eu estou a comer o chocolate todos os dias. Na língua inglesa, I am eating chocolate every day. Agora, se você disser I eat, ou seja, eu como chocolate todos os dias, o todos os dias, ele não é o foco daquela informação. Então, por isso que eu falo para você, quando a gente diz eu entendo o contexto, você entende o contexto através de qual viés, de qual ótica? É da ótica de quem você é como falante do português, entendeu? Que a gente, entre aspas, né, tem umas características não tão, não vou dizer adequado, porque a Dalva é capaz de me fuzilar aqui, mas assim, nós temos algumas coisas que é dentro do que eu vejo aqui que é um pouco incoerente, que seria o caso de você usar um verbo no presente simples associado a uma estrutura contínua, que deveria ser de fato uma ação estática e não necessariamente uma ação contínua. Então, tem todo esse contexto. Então, assim, gente, cuidado quando vocês disserem a questão eu entendo o contexto. Entende o contexto com qual ótica, tá? Foi o que aconteceu com os manuais de telemarketing traduzidos. Meu Deus, Dalva, sim. Não, precisa de outro Medo, episódio para falar disso. medo. Outro episódio. Ah, mas foi Recebemos por uma essa questão. aula. Foi uma questão dessa tradução. E a gente viu essa loucura acontecendo em português e falou, gente, o que está acontecendo? É. E sabe o que é essa tradução, Dalva? É o verbo have auxiliar na língua inglesa, que seria eu estou fazendo, seria eu estarei estando, ou estarei, entendeu? Porque não tem uma tradução do verbo have para a língua inglesa, do verbo auxiliar have da língua inglesa, Uhum. entendeu? Porque se a gente traduz, a gente entra nesses vieses que eu falei de contexto, entendeu? Mas a gente olhou para aquilo e falou: não, é isso aqui, I have been doing, eu tenho estado fazendo, entendeu? Então. E aí, enfim, o português, né? A gente. Mas é isso, gente. Eu acho que é tudo uma questão de. Ela tem que ter uma associação estrutural e cultural de contexto, entendeu? Aprender a adaptar a mensagem de uma coisa para outra, porque é só contexto por contexto, e se a gente olhar aquilo com o viés de quem nós somos do português, mesmo que a pessoa fale, mas eu não traduzo. Às vezes ela até pode falar assim, não, mas eu converso livremente sem traduzir, mas o que ela absorveu, o que ela reconheceu como sendo aquele outro idioma, ela às vezes ela está só usando o contexto dela para poder. É como se a gente pegasse a estrutura de língua portuguesa e colocasse só o vocabulário mesmo de língua inglesa dentro daquilo e torcesse para que aquilo ali joga para o universo que a pessoa vai entender, entendeu? E isso causa, sim, bastante divergência na comunicação, né? Às vezes não Sim, tanto a ponto de você perder um contrato ou alguma coisa assim, mas ele vai trazer ruído de comunicação, entendeu? E ele vai fazer com que as pessoas reconsiderem, às vezes, né, estar ali com você ou não, porque, entendeu? Se comunicar bem, né? Não é só a gente ter segurança, né? Vamos dizer assim, se comunicar bem é a gente ter segurança com conhecimento básico ali, conhecimento teórico daquilo que a gente está fazendo, né? com certeza. Eu acabei de me lembrar daquela galera que está conversando com você, mas aí tem um momento que ela para, falantes de português. Ai, peraí que eu estou pensando em inglês. Eu tenho que virar a chavezinha aqui, porque... Ai, Arissa, muito obrigada. Olha, hashtag aula. amei, Tivemos aqui gente. hoje com você, né, toda a sua experiência, o método que você criou, com os seus conceitos de base. Nossa, gente, say go para a vida, hein? Mas a gente ainda tem mais uma perguntinha aqui. Vamos lá. Tá.
Você fala muito sobre autoestima no processo de aprendizagem. Eu gostei dessa posição que você trouxe sobre os contextos aí. Que conselhos você daria para quem já estudou anos, entende bem, mas trava na hora de abrir a boca? Tá faltando base. Só. Ponto. Aí Então, vamos lá, assim, gente. Assim, tá faltando base, mas vamos entender o que é essa base, né? Tá faltando justamente você fazer um estudo sobre os verbos auxiliares, entender o que cada um dos verbos auxiliares faz dentro da língua inglesa. E nós temos, dentro, pelo menos na minha metodologia, nós estudamos 13 verbos auxiliares e 4 semimodais, tá? Só que quando você fala assim, nossa, meu Deus, isso é muita coisa para aprender, né? Na verdade, não, porque os modais e os semimodais a pessoa aprende em 2, no máximo 3 aulas. Por quê? Porque ela já tá cabeluda, tendo estudado os primeiros verbos auxiliares, né? Então, às vezes a pessoa que já fala inglês, e acontece muito de gente chegar aqui nesse ponto comigo aqui, o que ela precisa é justamente dar uma melhor estruturada naquele conceito, no estudo dela, no que ela está fazendo ali, e de fato entender essa questão, né, da adaptação da mensagem, entender como que a língua inglesa, de fato, né, se comporta para que a gente possa adaptar as informações do português para o inglês. Então, gente, se você quer melhorar a tua fala, tem gente que fala leia. Mas se você lê sem entender, aí vamos lá, por que que as dicas maravilhosas da Dalva de português fazem todo sentido pra gente? Porque nós já somos falantes de português. Então, por a gente já falar a língua, quando a gente se depara com uma dica ali de vírgula, que nem eu, entendeu? Eu já, poxa, eu fico amarradona e já aprendo mais alguma coisa, mas é porque aquilo faz sentido dentro do que a gente já fala. Então, o que vocês precisam entender é isso. Se você já fala inglês e você sente que você vai travar ou que você ainda não tem aquela desenvoltura, não adianta só falar, não adianta você só fazer aula de speaking, você tem que embasar a sua fala. Então, a partir do momento que você embasa a sua fala de uma forma bem objetiva e bem direta, acabou, gente. Vai chegar uma hora que daí vai acontecer que nem a Dalva falou, ai, calma que eu tô pensando em inglês. Não é bem assim, tá, Dalva? Porque as pessoas também, pelo amor de Deus. Mas acontece da gente ter um contato muito grande com a língua e esquecer o vocabulário. E às vezes a gente esquece nos dois idiomas, o que é o pior. Aí você fica travado sem lembrar nenhum e nem outro. Você fala assim, socorro, o que que eu faço? Eu vou para aqui da onde? Entendeu? Para onde que eu vou daqui? Não, entendeu? Então, assim, mas acontece, mas a pessoa tem que estar muito imersa no ambiente, né, Dalva? Tipo assim, para esquecer o que tá falando. Já aconteceu comigo, mas eu morava lá na Irlanda. Minha mãe quase morreu comigo uma vez, mas é outra, é papo pra outra história. Mas é isso, gente. Embasa o inglês, entendeu? Estuda estrutura, estuda cultura, aprenda a adaptar a mensagem, que aí vocês não vão travar mais. Vai vir por osmose a fala. Acredita? É o arroz com feijão, né, Alissa? Precisa estar Isso. bem feitinho para depois a gente ir acrescentando os outros ingredientes, né? Ah, é um prazer imenso ter você aqui conosco. Amei, amei esse episódio, foi ótimo, né, Dalva? E já chegando ao fim, né, amiga? Nossa, né? Como passa, né? A pessoa fala pelos Boa, cotovelos também, né, gente? Meu Deus do céu. nossa, mas você maravilhoso. entregou muito. Foi ótimo, foi ótimo, foi ótimo. Muito obrigada mais uma vez, viu, Arissa? Gente, eu que agradeço de verdade. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio de 46 minutos. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Avalie o nosso podcast clicando nas estrelinhas. Isso é muito importante para nós. Um beijo para todo Show. mundo. Tchau, gente. Beijinho, Obrigada. gente. Tchau, tchau. Obrigada.